Então, vamos dar início cantando o hino 64 do nosso cenário, Cristo no Horto. Cristo entra no horto a sós, inclina-se a orar. Triste ergue a Deus a voz, dispõe-se a nos salvar. Que angústia ao orar, em dor, em sangue se torna o seu suor. Afasta este cálice meu. Ó Pai, se possível for. Quanto sofrimento atroz provou o Salvador. Vede quanto amor por nós, divino e santo amor, aos ombros suportou a cruz, por nós se dispôs a morte, a dor, mas logo ressurgiu em luz, tornando-se vencedor. Amém. Amém. Obrigada, Rutinha. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor está aqui conosco, para a honra e glória do seu nome. Nós vamos fazer 2 orações para a gente iniciar o nosso culto. Cési, bom dia, minha amiga. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Vamos fazer. Bom dia, pode? Então, eu vou fazer a primeira, você faz a segunda, e depois pode iniciar também. Oremos, então. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Mais um dia, Senhor, o Senhor nos despertou com saúde, com vida. Mais um dia, Senhor, o Senhor nos reuniu aqui porque queremos buscar a tua face, porque queremos andar contigo, ó Deus. E nós estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir a tua palavra, para entronizá-la no nosso coração, para que o Senhor possa ser o Senhor da nossa vida, Pai, porque nós queremos entregar nas tuas mãos tudo o que somos e tudo o que temos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço nesse momento uma bênção especial do Espírito Santo sobre nós. O Senhor já enviou o Espírito Santo quando Jesus subiu aos céus, Pai. Por isso nós aqui o temos, Senhor, mas nós pedimos que o Senhor nos abençoe com o teu Santo Espírito, que o Senhor nos unja, Pai, e em especial a tua serva Cesiane, tua filha, para que ela fale unicamente guiada por ti, Senhor, e que dos seus lábios saiam apenas as palavras que o Senhor quer que a gente ouça para a honra e glória do teu santo nome. Eu peço, ó Deus, que o Senhor traga os teus filhos que ainda não chegaram aqui na sala nessa manhã. A mensagem de hoje, Senhor, vem diretamente do céu para nós, e nós pedimos que todos nós estejamos atentos agora para podermos ouvir essas palavras e entronizá-las na nossa mente e no nosso coração. Dá-nos, Senhor, a tua companhia, dá-nos a tua presença, envia-nos os teus santos anjos, proteja-nos de todo mal, em nome de Jesus, que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Pazinho,
continuando na tua presença, queremos render glórias, louvores, exaltar o teu nome, porque o Senhor é o nome acima de todo nome. São tantos nomes descritos na tua palavra para revelar o teu caráter, a tua grandeza. São mais de 500 nomes, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a compreender os teus nomes. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua majestade, para que nós possamos te honrar verdadeiramente como o Senhor deseja de cada um de nós, Senhor. Fomos feitos para adoração, fomos feitos para louvor. E quantas vezes temos pecados em não te exaltar da maneira que o Senhor merece e deve ser exaltado. Tem compaixão das nossas vidas, Pai. Somos tão indignos, tão miseráveis, tão imperfeitos, mas nós amamos o Senhor. Nós desejamos servir o Senhor. Então nos ajude, Senhor. Não desista de nós. Aqui estamos nessa madrugada para te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos mais do Senhor e menos de nós. Cada um vai adorar com a reverência, prestando atenção. E eu vou adorar a Ti, Senhor, usando os meus lábios, para que o Senhor possa atuar. Eu peço, Pai, que o Senhor batize-nos com o Teu Espírito Santo. Tanto eu que vou falar, quanto as minhas irmãs, os meus irmãos que vão ouvir. Que sem sabedoria, nós não conseguiremos assimilar nada. Mas com a sabedoria, com o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo direcionando esse estudo, aí é 100% de sucesso. Aí nós conseguiremos entender. E o Senhor, Pai, traduz, dê ênfase onde precisa ser dado para cada um. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos. Aceite este culto, Senhor. Aceite este culto nessa igreja virtual, que a cada manhã estamos aqui na primeira hora do dia. E eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Nós te agradecemos, nós te louvamos. O nosso coração é grato, em nome de Jesus. Amém. 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 A voz do Espírito Santo para nós nessa manhã. Deus te abençoe, minha amiga. Amém, querida. Nós vamos continuar, então, falando sobre José. E aí, se você puder colocar na tela aqui a arte, né, de José, eu agradeço. Então, nós paramos semana passada e nós estávamos estudando que José, ele era um homem distinto dos filhos de Jacó. José, ele era distinto. Mas aquela preferência de Jacó encolarizou os seus irmãos. Patriarcas e profetas nos mostra que José ele estava se tornando mimado e cheio de si. Iago, eu não sei se você tem aí fácil, você geralmente consegue fácil os textos. Eu acabei esquecendo meu livro lá em cima. É uma parte, sabe? José e seus irmãos. José vendido, é o primeiro capítulo que fala sobre José. Se você puder só ler, senão eu vou
Eu vou pegar aqui no celular mesmo. José no Egito. É nesse capítulo 20. Eu vou começar a ler aqui, ó. Enquanto isso, José com seus irmãos estava ali no caminho do Egito. José tinha acabado de clamar aos seus irmãos, porque José sabia que ser escravo naquela época era pior do que ser um animal. José sabia que ele seria desprezado, que ele passaria por grandes aflições. José sabia de tudo isso. Então José, ele entra em desespero. Por isso que ele pede cada um dos seus irmãos: não me venda Judá, não me venda Simeão, não me venda Levi. Não. Ele vai falando nome a nome. E ele vai pedindo. E quando seus irmãos, a Bíblia diz que o rosto deles eram como de pedra. E então José é vendido. E agora José, ele estava no caminho. Então, enquanto isso, José, com os seus detentores, estava a caminho do Egito. Então, aqui ele já estava nas mãos daqueles que o detinham. Então, ele já estava nas mãos dos ismaelitas. E agora ele está nessa caravana em direção ao sul, das fronteiras de Canaã, e ele vai discernir a distância entre as colinas, as quais se achavam as tendas do seu pai. Quando José anda 62 quilômetros para encontrar seus irmãos. Quando José agora vem vindo mais 62 quilômetros, e quando ele encontra ali as colinas, onde ele avista as tendas do seu pai, ele chorou amargamente. A lembrança daquele pai amoroso em solidão e aflição. Teve algum momento, porque assim, a gente precisa entender só uma coisa. José, ele é uma tipificação de Jesus. Porque assim, Judá, ele foi soberano, dele veio soberano, ele foi um grande, mas José, ele é distinto. E a gente precisa ter bem essa diferença, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, e nós já entendemos por quê. Judá, ele alcançou as 4 faces do trono de Cristo. Mas José, e era distinto. Judá, ele governou uma família. José governou uma nação. Judá deu a vida por Benjamim, assim como Cristo deu a vida por nós, por mim, por você, pelo irmão. Agora, José, ele deu por uma nação. Assim como José, ele foi vendido ao Egito, Jesus também foi vendido. E José foi vendido pelos seus irmãos. E Jesus também foi vendido pelos seus irmãos. José foi vendido por Judas. Então, assim, olha, assim como Jesus casou com uma estrangeira, José também vai casar com uma estrangeira. Assim como Jesus teve 2 filhos, José também tem 2 filhos. José é uma tipificação de Jesus. E eu queria que vocês pensassem. Então, tem algum momento que Jesus chorou? E Jesus, ele chora copiosamente. E aqui em Patriarcas e Profetas diz que José, ele chorou amargamente. Jesus chora quando ele está indo se entregar a seu cordeiro, quando ele avista Jerusalém. Ah, Jerusalém, se vocês soubessem, porque Jerusalém o rejeitou. Os únicos que não rejeitaram Jesus, só vou fazer aqui um parênteses. O único que não rejeitou Jesus, os únicos que não rejeitaram Jesus, no desejado de todas as nações,
nos descreve que foram aqueles que foram os troféus de Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele monta em um jumentinho. E quando eu falei de Judá, eu não mencionei isso para vocês. Ali na bênção de Judá diz assim, até que venha Siló, ele amarre ao jumentinho, as jumentas, a cepa, o filho da jumenta, a cepa mais excelente. Então, quando Jesus ele pede os discípulos para buscarem o jumentinho, ele estava exatamente com uma jumenta. Era uma mãe com um filhinho. E ele está ali exatamente em Betfagé. Isso em Mateus descreve bem, né? Quando Jesus está ali, ele está vindo de Betânia, ele sobe o Monte das Oliveiras. Quando ele chega no topo do Monte das Oliveiras, é Betfagé, que quer dizer a casa dos figos não maduros. E é ali que Jesus chora, o desejar de todas as nações, porque nós conhecemos esse texto que diz, Jesus chorou. Mas quando você vai para a descrição do desejar de todas as nações, diz que Jesus ele chorou copiosamente, que Jesus soluçava, porque ele estava olhando para Jerusalém, ele prevê a destruição de Jerusalém, e ele chora, porque ele veio e os seus o rejeitaram. Mas o que eu quero que você pense, esse parênteses que eu quero fazer, nós acabamos de sair da Páscoa, nós estamos na festa das primícias, e essa entrada triunfal de Jesus é muito importante, porque essa entrada triunfal de Jesus mostra que aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Jesus, esses são os únicos que não vão trair Jesus. Dos mais próximos de Jesus, quem não traiu Jesus foi apenas João, a sua mãe e Maria Madalena. Porque Maria Madalena também é ex alguma coisa. Ela teve um encontro com Jesus. João teve um encontro com Jesus. Ele foi o único que o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 55, diz que João, ele guerreava contra o seu eu, ele era ambicioso, ele era vingativo, ele tinha os mesmos defeitos de caráter de Judas. Mas ao passo que João guerreou, que ele lutou contra o seu eu, Judas, ele só robustava os hábitos maus. Então, agora, quando... O Iapo, eu não sei se está preso aqui a parte de José, para ficar fixo, para a gente ficar assim, sempre... eu vou falar em alguns momentos sobre porque ali na bênção de Jacó, ele fala exatamente ele fala, porque Rúben é a água, Judá é o leão, e nós vamos falar de José aqui. Então, se você puder deixar fixo essa parte, porque eu não abri a minha câmera, né? Então, olha só, os únicos que não traíram Jesus foram esses que tiveram um encontro com Cristo. Você me ouviu? Vocês estão me ouvindo, então, né? Sim, amiga, eu te ouvi. Eu só não entendi. A tela está compartilhada e não vai sair daqui. O que você queria mesmo? Beleza. Então, ela fica fixa, né? Ela fica fixa, né? Sim, enquanto estiver compartilhada, fica fixa. Beleza. Obrigada, Yara. Então, olha só. Aqueles que tiveram esse encontro com Jesus, eles não traíram Jesus. Então, assim, quem abriu o cortejo para quando Jesus... Porque nós sabemos que a Páscoa é dia 14 do primeiro mês. Eu estou saindo do tema aqui de José, mas é um momento em que José chora, e como ele é uma tipificação de Jesus, eu vou mencionar essa parte que é tão importante para você, para que eu possa analisarmos se nós tivemos esse encontro com Jesus.
Então, ali, no Desejado, descreve que quem abria aquele cortejo eram os cegos, que nunca puderam ver e agora viam. E eles viam a beleza de Jesus. E quando se chegava um rei, Jesus ali, é o único momento da história que Jesus ele recebe a aclamação, que ele aceita ele ser exaltado como rei. E o dia da entrada triunfal de Jesus é exatamente o dia 10. Era o dia em que o cordeiro era pego. Ele era morto no dia 14, porque a Páscoa é o dia 14 do primeiro mês. É o dia 14 do mês de Abibe, de abril, quem abre ali o calendário. Então, olha, Jesus então está se entregando. E ali o Desejado diz que quem abriu o cortejo eram os cegos. E agora os olhos brilhavam ao contemplar Jesus. E quem continuava naquele cortejo eram os mudos. E que eles cantavam perfeito louvor, hosana nas alturas. Eles aclamavam Jesus como rei. E aqueles homens que ora eram mudos, agora eles entoavam perfeito louvor. E quem continuava ali naquele cortejo eram os coxos. E eram eles que corriam, que saltavam para quebrar os galhos das palmeiras e dava para as pessoas, para que eles pudessem ali balançar para que Jesus pudesse passar. Porque assim, olha, quando um rei, ele estava vindo, ele estava chegando à entrada triunfal dos reis, montado em cavalos, eles estavam dizendo, estou pronto para a próxima guerra, estou pronto para guerrear. E eles vinham trazendo os troféus, preste atenção nisso, eles vinham trazendo os troféus deles. E os troféus deles eram os cativos, eram aquelas pessoas que eram ganhas na guerra, que eles traziam cativas. Agora, quando o rei, ele vinha em missão de paz, ele vinha montado em um jumento. Então, ele estava dando um recado. Eu estou vindo em missão de paz, não tem mais guerra. Jesus vem montado em um jumentinho. E eles traziam presentes, eles balançavam bandeiras. Era um cortejo triunfal. Jesus não tinha bandeiras, mas os coxos buscaram os ramos para que ele pudesse entrar. E continuando nesse cortejo, vinham as viúvas e as órfãs, vinha os leprosos, e os leprosos que foram salvos por Jesus, agora eles estavam incontaminados, e agora eles tiravam as suas capas, porque suas capas agora não tinham contaminação, porque eles eram curados, e eles tiravam as suas capas e colocavam para que Jesus pudesse passar. E vinha no final desse cortejo aqueles que Jesus ressuscitou. Lázaro segurava o jumentinho de Jesus. Jesus chorava copiosamente vendo Jerusalém. Lázaro trazia ali o jumentinho de Jesus. E aqueles que Jesus tinha ressuscitados. Era ali o pilotão dos finais, os endemoniados, todos que Jesus teve um encontro, todos que Jesus salvou, é aqueles que aclamavam. Mas tinha uma multidão, Jerusalém ficou vazia, estava próximo à Páscoa, as pessoas chegavam para a festa da Páscoa. Na hora do sacrifício, Jerusalém ficou vazia. E os sacerdotes acharam estranho e vieram ver o que estava acontecendo. E era a entrada triunfal de Jesus. E os sacerdotes, cheios de inveja, falaram para Jesus, pede esse povo para se calar. E Jesus disse, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Você imagina que Jesus ali, ele é o único momento que ele tem ali aquela aclamação de rei, ele aceita. Porque é um momento em que o cordeiro está sendo pego.
sabe? E ele chora. E José também, indo para o Egito. José estava sendo pego. Ele chora. Ele chora copiosamente. José vai ter um encontro com Jesus. José vai ter um encontro com o Pai. E aqueles troféus que Jesus trazia, eles não eram escravos. Porque quando os reis traziam, eles traziam aqueles troféus como escravos. Só que Jesus, ele estava trazendo aqueles troféus como libertos. Quem teve um encontro com Jesus não era mais escravo, mas era liberto do pecado, da cegueira. E às vezes, quantos cegos nós somos hoje? Nós não temos a cegueira literal, mas temos a cegueira espiritual. Quantos filhos de Deus hoje são mudos? Não são mudos literais, mas não conseguem ter um louvor nos lábios para adorar a Deus. Quantas pessoas não são coxos literais, mas não movem uma palha, não anda uma milha para ajudar ninguém. Aqueles coxos, eles corriam para buscar as palmeiras e entregar para as pessoas, porque uma vez eles não podiam andar e agora eles corriam, eles saltitavam. É isso que descreve o desejar de todas as nações. Aqueles leprosos, agora livres, quantas pessoas não têm lepra física, mas têm lepra espiritual? Quantas pessoas estão mortas, vivas? Estão vivas, mas estão mortas e precisam ser ressuscitadas por Jesus. E é isso que Jesus veio. Ele veio se entregar. E foi isso que José, ele foi dado ao Egito, assim como Jesus foi dado ao mundo. E José foi para o Egito com um único propósito: salvar aquele povo. José cumpriu a sua missão. Só que José, aqui nesse momento que nós estamos descrevendo, José ele não tinha tido um encontro ainda com Jesus. José estava mimado e cheio de si, e nós vamos ler isso aqui em Patriarcas e Profetas. Mas Jesus transforma o caráter de José em um dia. E eu quero depois continuar estudando os discípulos com vocês. E vocês vão ver que tem um caráter, um discípulo que também transforma o seu caráter em um dia. E é o discípulo que representa José. E quando foi esse encontro? Quem é que é a tipificação de José? Eu vou falar para vocês. Eu vou dar só um spoiler. Quem é que transformou, que permitiu, que negou Jesus 3 vezes, mas que depois da ressurreição teve encontro com Jesus à beira da praia? E Jesus vai e refaz todo o chamado. Ele não consegue pescar, Jesus manda ele jogar a rede do outro lado e ele começa a se lembrar: olha, eu já passei por essa experiência com Jesus. E ele pesca novamente, o barco veio cheio, e quando ele chega à praia, ele estava engasgado, porque ele tinha traído Jesus. Ele disse: que horas que ele vai chamar a minha atenção? Que horas? Que horas que ele vai falar: Pedro, eu precisei de você e você me negou. Jesus, ele vai falar com Pedro sobre esse assunto, mas ele vai tocar de uma maneira tão amorosa, porque Jesus vai tocar dizendo: Pedro, tu me amas? Tu me ágape? Então apacenta as minhas ovelhas. E ele pergunta 3 vezes. Ele o negou 3 vezes. E ele agora precisa reafirmar 3 vezes. Porque Jesus vai no ponto onde nós erramos. Já que eu estou num parênteses, eu vou em outro parênteses. Jacó, ele foi abençoado por Jacó, por Isaac. Mas eu posso te dizer uma coisa, ele nunca foi abençoado. Sabe por quê? Porque Deus não o abençoou, porque ele estava enganando. E sabe quando é que Jacó ele recebe a bênção de Deus?
quando ele luta com o anjo do concerto. Porque assim, olha, ele diz assim, eu só te solto quando me abençoares. Ele sabia que ele não tinha tido aquela bênção. Ele sabia que ele tinha enganado. E agora o anjo do concerto fala para Jacó o quê? Qual é teu nome? Que relação que tem com a bênção em saber o nome? Tem toda. Sabe por quê? Porque Jesus está ali mostrando para ele aonde ele errou. Porque quando o pai diz quem é, e ele fala que ele é Esaú, mas ele era Jacó. E agora o anjo do concerto diz para te abençoar. Você precisa ir lá e confessar e mostrar quem é você verdadeiramente. E você não é Esaú, você é Jacó. E agora ele diz, eu sou Jacó, o enganador. E quando ele fala que ele é Jacó, o enganador, agora Jesus o abençoa. E quando então Pedro vê que ele não tem motivos para acreditar nele, e ele chora, Pedro chora. A Bíblia diz que Pedro se entristeceu e ele chorou, porque ele reconheceu quem ele era. Para Cristo nos abençoar, precisamos reconhecer quem somos, precisamos ter o autoconhecimento. E é isso que essas tribos nos ensinam, ter um autoconhecimento. Saber onde nós erramos. E nós precisamos voltar naquele ponto. E nós precisamos confessar a Deus. Nós precisamos nos arrepender. E Pedro se arrependeu. Naquele momento, Pedro se arrependeu. E quando Pedro se arrepende, Jesus levanta Pedro. E ele tem um encontro com Jesus ali. Ali, aquele encontro, Pedro se tornou diferente. José, ele vai ter um encontro. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Aquela multidão inteira que não tinha encontrado com Jesus foi quem gritou, crucificam. Mas aqueles que tiveram um encontro e que eram os troféus de Jesus, esses não traíram Jesus. Os cegos, os leprosos, os ex-cegos, os ex-cegos, ex-leprosos, ex todos daquela comitiva que eu mencionei para vocês. Eles não traíram Jesus. Tanto é que foram eles que, quando os sacerdotes disseram acabou a praga, foi que vieram procurando Jesus e eles deram trabalho. Por quê? Porque eles tinham aclamado ele como rei, mas não tinham gritado na multidão, crucificam. Eles não estavam ali entre aqueles, eles eram os troféus de Jesus. Eles tinham um encontro com Jesus. Meus irmãos, se nós não tivermos encontros com Jesus, nós vamos trair Jesus. O servo, a Bíblia diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. E quando as provações chegarem, nós iremos abandonar as nossas fileiras se nós não tivermos tido um encontro com Jesus. E José agora ele vai ter um encontro com Jesus. Então ali, quando ele via as colinas do seu pai, ele chorou amargamente. Lembranças daquele pai amoroso. Em solidão e aflição, novamente a cena em Dotã veio de si. Onde é Dotã? Dotã foi onde José foi vendido. Ele viu seus irmãos irados e sentiu os olhares furiosos que lhes dirigiam. As palavras pungentes, insultantes, que os seus aflitos roubos encontraram, estavam a soar nos seus ouvidos. Sabe? A rejeição que os irmãos dele, aquele rosto duro, as palavras agora soavam nos ouvidos de José. Com o coração a temer, olhou para o futuro. Que mudança na situação de um filho eternamente acalentado para o escravo desprezado.
e desamparado, só e sem amigos. Qual seria a sorte na terra estranha para a qual ele ia? Por algum tempo, José entregou-se à sua dor e pesar incontidos. Mas na providência de Deus, mesmo essa experiência seria uma bênção para ele. Entende, Heloísa, quando eu digo que provações são bênçãos de Deus disfarçadas? Por que José ele vai passar por essa provação? Porque José estava se tornando mimado e cheio de si. E Deus precisava corrigir José. Então, quando Deus permite, é porque Ele nos quer corrigir. E Deus tinha até quem atrapalha ajuda a Deus. Esses irmãos, eles venderam José para cessar o sonho de José. Porque eles não queriam que o sonho dele se cumprisse. Do fecho, aquele sonho que ele teve do fecho, que o fecho dele ficava em pé e os irmãos se inclinavam. Eles venderam para que aquilo não se cumprisse. Mas quando Deus quer, até quem atrapalha ajuda. Aprendeu, prestem atenção nisso, ó. Aprendeu em poucas horas, o que de outra maneira anos não poderiam ter ensinado. Pedro, ele aprendeu em poucas horas o que anos não poderia ter ensinado. Quando Jesus teria que corrigir Pedro, chamar a atenção de Pedro, falar ali publicamente, Jesus toca no assunto, mas de uma maneira tão amorosa. E Pedro se envergonha. Olha, ele aprendeu em poucas horas o que de outra maneira anos não lhe poderiam ter ensinado. Seu pai, forte e eterno, como havia sido, seu amor lhe fizera mal com a sua parcialidade e indulgências. Você pode ver que um pai, quando ele trata melhor um filho, isso traz problemas para a família. Essa preferência imprudente havia encolarizado seus irmãos e os incitara à ação cruel que os separara de seu lar. Os efeitos dessa preferência eram também manifestos em seu caráter. Por que o caráter de José teve falhas? Por conta da preferência do pai. Então, olha, defeitos haviam sido acariciados, que agora não deveriam ser corrigidos. Ele estava se tornando cheio de si e exigente, acostumado à ternura dos cuidados de seu pai. Viu que não se achava preparado para competir com as dificuldades que diante dele estavam. Na vida amarga e desconsiderada, estrangeiro e escravo. Do filho mimado a um escravo. De uma família grande, agora um solitário. Do filho querido, agora um escravo. Então os seus pensamentos volveram-se para o Deus de seu pai. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo de José. Na meninice, fora ensinado a amá-lo e temê-lo. Veja como aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, eles vão colher. O anjo, quando vier lembrar os nossos filhos dos ensinamentos de criança, eles vão tomar uma posição ao lado de Cristo. E aqui José, ele representa esses filhos que tomam uma posição ao lado de Cristo quando se lembra das histórias contadas na infância. Olha só, na infância seu pai ensinava a amá-lo e temê-lo. Muitas vezes, na tenda do seu pai, ouvirá a história da visão que Jacó tivera quando se retirara do seu lar.
como exilado e fugitivo, contava-lhe a respeito das promessas do Senhor a Jacó e como elas tinham sido cumpridas, como na hora de necessidade os anjos de Deus vinham para instruí-lo, consolá-lo, protegê-lo e aprender acerca do amor de Deus, provendo um redentor aos homens. Todas essas lições preciosas vinham agora vividamente diante dele. José acreditava que o Deus de seus pais seria o seu Deus. E ali mesmo entregou-se então completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio. Provações são bênçãos de Deus disfarçadas. E o que nós precisamos fazer é ter a mesma atitude de José. É quando as provações estão vindo, orarmos e pedirmos e clamarmos: Senhor, passe por essa provação comigo. A diferença é Jesus passar conosco. E a diferença é nós tomarmos a atitude de sermos fiéis a Deus antes das provas chegarem. Sabe quando, irmãos, que nós temos que tomar a decisão de quando o cerco apertar e quando o decreto vir e nos exigir adorar um outro dia? Só vamos adorar verdadeiramente o sábado se nós tivermos tomado a decisão de ser fiel a Deus antes. Porque senão, na hora que vemos os nossos filhos passando necessidade, nós vamos trair Jesus. Nós vamos trair os mandamentos de Jesus. José, ele não traiu, porque ele tinha tomado a decisão antes. Em confissão, em adoração. Ele tinha clamado ao Deus de Israel para que pudesse passar a provação com ele. Se nós não clamarmos agora, Senhor, passe conosco as provações que iremos passar logo à frente, nós não iremos resistir. Aqui tem um segredo, e esse é o tempo. O tempo é agora. E nós precisamos nos firmar, porque José passou a ter uma intimidade com Deus. José passou a ter um relacionamento com o Deus do seu pai. E é essa intimidade, é essa firmeza, dizendo: Senhor, eu quero ser fiel. Então nós precisamos começar a orar. Senhor, eu quero ser fiel, me ajude na hora que as provas chegarem. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Precisamos clamar por isso todos os dias. E agora, sua alma fremiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus. A alma dele fremiu, tremeu, mas ele pediu, ele clamou de agir em todas as circunstâncias, como convinha um súdito do reino dos céus. Serviria ao Senhor com inteireza de coração. Consegue entender isso aqui? Consegue entender essa palavra? Serviria. José tomou uma decisão de ser servo. José tomou uma decisão de servir a Deus. E as 4 faces do trono de Cristo é ter autoridade, leão, ser servo, boi, ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter humanidade, o rosto de humano, e ter a divindade, ter uma vida de oração. José, ele teve
Por isso ele tipificou a Jesus. Porque só tipifica Jesus, só glorifica Jesus. E nós precisamos ser uma tipificação de Jesus. Porque nós vamos glorificar Jesus. Queridos, entenda, a palavra é muito profunda. Os 144 mil que vão glorificar Jesus têm o caráter de Jesus. E para termos o caráter de Jesus, nós temos que ter autoridade. Nós temos que ser servos. Nós temos que ser humanos, se colocar no lugar do outro, dar vida pelo outro. E temos que ter a divindade em nós. E a divindade em nós é como a vida de oração. José serviria. Só vai ser selados quem serve. Quem esqueceu o seu próprio umbigo. Quem esqueceu as suas necessidades. E entendeu o propósito pelo qual nós fomos criados. E nós somos chamados para servir, para pregar o Evangelho, para curar as pessoas, para ajudar as pessoas. Chegou um tempo em que nós precisamos dedicar nossa vida ao Senhor. É isso que eu tenho feito 100% da minha vida. Eu posso, de uma forma assim, não é exagerada, é só para vocês entenderem. Eu tenho doado 25 horas do meu dia. Eu tenho feito hora extra para Deus. Só para vocês entenderem o quanto eu tenho dedicado o tempo ao Senhor. Eu tenho dormido pouco. Porque eu tenho estado em constante cuidando das pessoas. Quantas pessoas doentes. Quantas pessoas cativas. E nós precisamos libertar essas pessoas. Porque elas serão os troféus de Jesus. Os troféus de Jesus. Na entrada triunfal. Ele não tinha cativo, como os reis traziam. Os cativos que tinham ganhado na guerra. Eram os escravos, que eram os troféus. Os troféus de Jesus eram os libertos. Amém. Quem nós temos que seguir Jesus? E nós precisamos hoje libertar as pessoas das cegueiras, da mudez, do problema do que são coxos, das lepras espirituais, dos mortos-vivos, em camas, deprimidos. Nós precisamos hoje ser como Cristo e cumprir o querer de Jesus. Tem uma música que diz ser como Cristo. Pelas ruas da cidade, tanta gente com fome, porque Jesus, irmãos, não vai dizer, venha, Rutinha, você estava na igreja todos os sábados. Venha, Cris, você guardou os mandamentos. Entre Iaponira, você teve uma vida de oração. Entre, Júnia, venha, porque você abria a igreja, você era líder do Ministério da Mulher. Então ele vai falar os nomes. Pode vir, venha, Adelma. Você estava ali atuando, você ajudava na limpeza da igreja. Pode vir, Heloísa. Você estava como na liderança. Não. Sabe quem é que Jesus? Não importa. Não importa o que nós fazemos para
o serviço, o que a gente faz sendo bons cristãos. Isso é o nosso dever. Mas o que nós fazemos para o próximo, o serviço de mostrar Cristo aos outros, assim vão ser os benditos do meu Pai. Porque Jesus vai dizer assim: estive cego, estive com fome, estive preso, estive com frio. E ele vai dizer: você me vestiu, você me visitou, você me alimentou. Esses que são os benditos do meu Pai. Não é irmos à igreja todos os sábados. Não é cuidarmos, zelarmos. A missão que Jesus quer é sermos como Ele. É servir. Serviria ao Senhor com inteireza de coração. Enfrentaria as provações de sua sorte com coragem e com fidelidade. Cumpriria o dever. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. José teve o caráter transformado em um dia. Patriarcas e Profetas, capítulo 20, nos deixa isso muito claro. E o espírito de profecia, nós cremos que é a palavra do Senhor. Foi inspirado pelo Senhor. E nós precisamos transformar o nosso caráter. A experiência de um dia foi um ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformara de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Senhor de si é domínio próprio. Não cheio de si, não exigente, não cheio de si, mas senhor de si. Senhor com letra minúscula. É isso que nós precisamos. 6 horas. É um momento que eu tenho orado, começado o dia, orando por algumas pessoas que nós temos clamado para que o Senhor liberte das garras do mal. Eu quero terminar fazendo essa oração. Queria que vocês orassem comigo, porque quando nós concordamos, quando nós estamos em concordância, a Bíblia diz que o Senhor, onde tiver um ou dois concordando, que o Senhor atenderia os nossos clamores com amor. Porque nossas orações precisam ter amor. Feche seus olhos e vamos orar. Paizinho querido, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor falou comigo. Obrigada, Jesus, porque eu tenho certeza que o Senhor falou com alguns dos nossos irmãos, ou com todos eles, todos que estavam com o coração abertos, porque quando estamos com o coração abertos, o Senhor fala conosco. Pai, nesse momento, queremos adorar o Senhor, porque o Senhor é bom. Senhor, nós queremos ser seus troféus. Nós queremos ser como o Senhor, levando, Senhor, os cativos à liberdade, para serem também os seus troféus. Pai, mais uma vez o Senhor vai voltar. E o Senhor agora vem como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor não vem mais montado em um jumentinho, mas o Senhor vem assentado no teu trono de glória para buscar os teus troféus. E agora o Senhor vem buscar todos os que tiveram um relacionamento íntimo e pessoal e que foram curados, que foram transformados. Pai, somente aqueles que tiveram um encontro contigo não negaram, não gritaram, crucificam, não fizeram parte da multidão.
Somente agora, os que são os teus troféus estarão aguardando o Senhor. Nos ajude, Senhor, sermos teus troféus. Nos ajude, Senhor, a libertar para que outros sejam os teus troféus também. Foi essa a missão que o Senhor nos deu, e de pregar o Evangelho. Precisamos pregar o arrependimento. Precisamos pregar o teu Evangelho, o Evangelho puro, sem nada de nós mesmos. Por favor, Jesus, tome-nos em tuas mãos. E eu quero, Senhor, que o Senhor tenha como os teus troféus. Que o Senhor liberte, Senhor, a Carol, o Josué, o Pedro, a Reika, Senhor. Por favor, Senhor. André e o Geraldo, Senhor. Aquele casal que a Ruth ontem pediu oração. Liberte-os, Pai. Liberte, Senhor, os filhos das minhas irmãs do Pentecoste. Liberte, Senhor, cada um. Liberte os nossos filhos, Senhor, da podridão, do mal, para que eles possam, Senhor, se lembrar de todos os ensinamentos de quando crianças e serem cheios do Senhor. Para que o Senhor transforme o caráter dos nossos filhos, Pai, para que eles glorifiquem o Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, este é o meu clamor, Pai. Amém. Continuaremos semana que vem a história de José, porque José tem muito, muito, muito a nos ensinar. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos fazer uma oração cantada agora. Faz-me, Senhor, como és tu, refletindo tua bondade. Molda-me com tuas mãos e toca os meus lábios. Levem tuas palavras e consolo aos que sofrem, que meu coração reflita a beleza de tua paz, que vendo confiar e viver em tuas virtudes. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Faz-me, Senhor, como és tu, refletindo tua bondade. Molda-me com tuas mãos e toca os meus lábios, que levem tuas palavras e consolo aos que sofrem, que meu coração reflita a beleza de tua paz, que vendo confiar e viver em tuas virtudes. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Amém. Amém.
Louvado, exaltado seja o nosso Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, a Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos Te servir, porque queremos ter um encontro real contigo, porque queremos, Senhor, vir aos Teus pés e sermos transformados como foram Pedro, João, Tiago, André, e todas aquelas pessoas, Senhor, que o Senhor curou, que o Senhor salvou. Dá-nos, Senhor, a Tua presença. Muda-nos, Senhor, conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, é que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Agora chegou o momento das considerações, o momento em que o Espírito Santo... Vamos compartilhar o que o Espírito Santo falou conosco através dessa mensagem. Alguém gostaria de compartilhar conosco? Pode levantar aqui a mãozinha. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Eu vou ler aqui, então, uma parte, se não tiver nenhuma consideração. Sim, amiga, pode ler. Porque, na verdade, assim, eu nem consegui entrar onde eu realmente queria. Eu fiz aquele parênteses ali da entrada triunfal, mas eu tenho certeza que foi o Senhor que me lembrou daquela entrada triunfal. Não estava nos meus planos falar, mas é um momento que eu acho que nós precisamos meditar muito nos troféus de Jesus. E Jesus, logo depois ali da entrada triunfal, ele iria viver, né, exatamente o que José vendeu. Em Gênesis 37, verso 27, é aqui a ideia de Judá, né? Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos nosso irmão e escondamos seu sangue? Vinde, vendamos-nos aos ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram, alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. 20 moedas de prata. Jesus, 30 moedas de prata. Nada na Bíblia é por um acaso. Nada. Por que 20? Por que 30? A gente vai descobrir mais à frente. Mas assim como Jesus foi vendido, José também foi pelos seus irmãos. E a moeda? A mesma. A Bíblia é um poço sem fim de sabedoria. Não é assim que a César costuma dizer. Louvado seja Deus, porque Ele está nos revelando todas as suas verdades. Porque todo amanhã, com um amor infinito, Ele envia aqui um mensageiro para nos revelar aquilo que Ele quer que a gente saiba, para nos revelar o verdadeiro caráter dele. Louvado seja o nosso Deus. E Ana Maria... Posso só continuar? Só um detalhe, só para que vocês possam pensar. No verso 29 de Gênesis 37. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Quem é que rasga as vestes? Depois que ele é vendido? Os sacerdotes.
e rasgar a veste sendo um sacerdote, eles estavam sentenciando eles à morte eterna. Um sacerdote não podia rasgar. Mas assim, só para vocês verem os detalhes. José foi vendido e os seus irmãos, é porque a história ela é cíclica, nós sabemos que Rubem, ele teve um encontro com Jesus, ele vai ser salvo, tanto é que Moisés diz, viva Rubem e não morra. Essa é a única parte da bênção de Deuteronômio 33. Mas é só para mostrar que ele rasgou as vestes. Aqueles sacerdotes, eles poderiam ser salvos, mas a diferença deles é que eles não confessaram, eles não renderam, eles não, porque reconhecer é arrepender, e eles não fizeram isso, porque Rubem, ele rasgou as vestes, ao invés de ter atitude, mas ele arrependeu. E assim, olha, na história de José, nós vamos ver quando é que esses homens têm um caráter transformado. Assim, meu coração chega a pulsar no ápice da história, onde as maldições são quebradas dessa família. Nós estamos estudando e nós estamos vendo onde as tribos quebraram as maldições, mas onde todos os irmãos juntos, só Judá que foi antes, onde todos os irmãos juntos quebram as maldições, é em um momento. E é momento de perdão, é momento de arrependimento, porque perdão é dom de Deus. Arrependimento é dom de Deus. E aí gera mudança. Lembra da justificação? É quando você confessa, é quando você recebe a mensagem do Senhor. E aí você agora recebe o arrependimento. E aí precisa gerar mudanças. E esses filhos geraram mudanças. Mas assim, só os detalhes, porque Rubem, ele rasga as vestes. Exatamente como aconteceu com Jesus. Assim que ele foi vendido, os sacerdotes rasgaram as vestes. Iago, tem um texto Sim, que amiga. eu queria compartilhar aqui, que eu lembrei, que tem muito a ver com o que a Tese falou, quando José teve essa grande provação na vida, né, que ele teve uma grande mudança, né, que Deus usou essa provação para moldar a mente dele. Em poucas horas ele aprendeu o que anos ele não teria aprendido, né? Então, reforçando o que a Tese sempre fala, né, sobre as bênçãos disfarçadas, né, que as provações são bênçãos disfarçadas. Aí diz assim, numa meditação matinal, para conhecê-lo. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Em tempos de tentação, parece perdermos de vista o fato de que Deus nos prova para que nossa fé seja firme e achada em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O Senhor nos coloca em situações diversas para nos aperfeiçoar. Se temos defeitos de caráter dos quais não estamos apercebidos, dá-nos Ele disciplina que traga ao nosso conhecimento esses defeitos, a fim de que os possamos vencer. É sua providência que nos conduz a circunstâncias várias. Em cada nova situação, defrontamos tentação de espécie diferente. Quantas vezes, quando somos postos em alguma situação difícil, pensamos assim: este é um erro espantoso, quanto desejo ter ficado onde eu estava antes. Mas por que é que não estáis satisfeitos? É porque vossas circunstâncias serviram para trazer ao vosso conhecimento os vossos defeitos de caráter. No entanto, só foi revelado aquilo que estava em vós. Que deveis fazer quando sois provados pelas providências do Senhor? Deveis erguer-vos à altura da emergência do caso e vencer vossos defeitos de caráter. É o contato com as dificuldades que vos dará músculos e nervos espirituais. Tornar-vos-eis fortes em Cristo
e se suportardes o processo de prova vindo de Deus. Lembrai-vos ao chegar à prova de que sois um espetáculo aos anjos e aos homens, e que toda vez que deixardes de suportar a prova do Senhor, estáis diminuindo vossa força espiritual. Deveis deixar as queixas e levar a Jesus o vosso fardo, a ele abrindo todo o coração. Não o leveis a terceiros, não coloqueis sobre a humanidade vosso fardo. Dizei, não satisfarei o inimigo, murmurando. Deporei meus cuidados aos pés de Jesus. Direi tudo a ele com fé. E se isso fizerdes, recebereis auxílio de cima, sentireis o cumprimento da promessa. Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. A palavra de Deus declara: muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Daniel 12, 10. E só aquele que sofre a tentação receberá a coroa da vida. Amém. Amém. Obrigada, Rutinha, pela partilha. Irmã Ana Maria, seja bem-vinda, querida. Glória a Deus. Um bom dia para todos e a paz de Jesus seja conosco. É tremendo essas revelações que chegam a nós através da palavra de Deus e a maneira como a serva do Senhor explana, ela vai fundo, o Espírito Santo leva ela fundo para poder trazer essa mensagem recheada de novidades de vida para nós. Aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito o seguinte: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui fecha a minha consideração em relação a José. Para José chegar onde ele chegou, ele precisou passar por todo esse processo e muito que a gente ainda vai conhecer através da revelação, que o Espírito Santo de Deus usará a mente e a boca da serva do Senhor para nos esclarecer algum mistério que ainda não chegou a nós. Eu louvo a Deus de todo o meu coração, porque esse conhecimento realmente ele saltita o nosso coração de gozo em saber que estamos no caminho certo, aprendendo de pessoas que têm intimidade com Deus, e a revelação do Senhor é clara, o coração da gente saltita de gozo mesmo. E aqui a palavra do Senhor vem dizendo que nós devemos levar nossas ansiedades, nossas preocupações ao Senhor. E foi isso que José fez. José ele não perdeu tempo na hora que ele estava angustiado, na hora que ele estava sentindo saudade, dentro daquela prisão. Ele foi justamente no ponto certo que ele tinha aprendido lá atrás, porque o desejo de José era sair rápido dali, daquela prisão, porque ele nunca imaginou ser vendido como escravo. Mas a palavra do Senhor também diz que que o poder de Deus excede todo entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Foi justamente nesse momento que ele começou a reconhecer o que ele estava se tornando e o que ele deveria ser na presença de Deus. Um homem preso, um homem que era livre se tornou escravo, para daí ele depender inteiramente do socorro do Senhor para sair daquela prisão, se tornar o homem que ele se tornou para a glorificação do nome de Jesus. Então, nós também, como ela disse, e é uma realidade, quando nós passamos por determinados desertos, não devemos ficar murmurando, nem perguntando por quê, mas permitir o Senhor nos moldar em uma mudança. É igual o oleiro, quando ele está moldando um vaso, não que ele se quebre, mas ele faz do jeito dele. Eu sempre digo, esse oleiro na minha vida é o Espírito Santo que Jesus envia para me moldar, para eu me tornar uma pessoa diferente, cada um de nós nos tornar uma pessoa diferente. Então, o conhecimento do mistério do céu, trazendo ao nosso coração, como foi trazido a José,
foi esclarecendo a ele quem ele era, o que ele estava se tornando e o que ele precisava ser na presença de Deus, longe de toda a sua família. A palavra de Deus disse que a mente dele se tornou cativa ao Senhor, dependente do Senhor, e o seu coração não guardou ódio, nem rancor, nem esse sentimento maligno, que é do maligno também, que é do diabo, ele não permitiu entrar no seu coração. Essa lição de hoje vem justamente nos trazendo essa reflexão, que nos momentos difíceis nós temos que ir, permitir descer ao deserto, com Deus na nossa direção, para Ele nos ensinar o que precisamos, mas também nós precisamos manter cativa a nossa mente em Cristo e o nosso coração ser liberto do sentimento maligno, para que nós possamos entender o que o Senhor quer fazer de nós, porque Ele nos vê, não no presente, mas Ele nos vê no futuro. Quem sou eu hoje? Quem é você hoje? E o que nós poderemos ser amanhã? A irmã Cesiane falou que aqueles troféus de Jesus eram pessoas que a sociedade não dava valor, que a sociedade nem estava aí para eles. Foi justamente essas pessoas que Jesus foi buscar, foi libertar, foi salvar e se tornou o troféu de Jesus. Nós somos os troféus de Jesus, porque nós estávamos esquecidos, sendo espesoteados pelo nosso adversário. Mas Jesus chegou lá, e tirou nossa vida da mão dele e disse: vocês vão ser o meu troféu, mas para a minha obra, trabalhar para mim, para viver inteiramente para mim. Eu louvo a Deus por isso, de todo o meu coração. Cada mensagem que ela estava falando, eu estava voando, buscando realmente quem sou eu. Eu preciso me identificar diante de Deus todo momento. Deus dizendo para você: Ana, quem é você para mim? Quem é você para mim? E foi isso que ele fez com Jacó, foi isso que ele fez com José, e é isso também que ele faz com cada um de nós. Eu louvo o Espírito Santo por esse conhecimento que ele tem nos trazido através de vasos, que somos pequeninos demais para tão grandiosidade, segredo de Deus. Que Deus nos abençoe, essa é a minha consideração. Amém, amém, irmã Ana Maria, obrigada pela consideração. Realmente, de fato, Deus tem tido um carinho enorme conosco, né? Ele nos ama e Ele quer nos salvar, e por isso que Ele quer nos mostrar quem nós realmente somos, que nós precisamos vencer os nossos pecados, nós precisamos vencer os nossos defeitos de caráter, e Deus não força nada, a gente tem que vencer pelo nosso próprio reconhecimento, pela nossa própria vontade. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa busca e vamos vencer para a honra e glória do nosso Deus. A irmã Débora tinha levantado a mãozinha, ainda quer falar, irmã Débora? Bom dia. Bom dia, querida, seja bem-vinda. Eu queria fazer uma consideração, depois a César estava falando e eu entendi o que Deus queria falar comigo. E eu entendi que a gente precisa aguentar o processo, né? E toda vez que eu peço a Deus um sinal assim, Senhor, me dê um sinal, eu preciso entender isso. O sinal sempre vem do silêncio e de entender que Deus está cuidando de tudo. Então, assim, não existe sinal maior do que aquele que Deus pede perseverança da nossa parte. Eu já precisei de usar algumas medicações para depressão, para controlar o humor, alguma coisa assim. Mas já tem um tempo que eu estou sem a medicação. E agora eu estou num processo que, de certa forma, eu não sei se eu estou precisando. Quando eu uso, melhora, entendeu? Mas, assim, Deus sabe de todas as coisas e se for preciso usar, às vezes é preciso. E isso é um fato que está me angustiando muito. Porque isso interfere na minha relação em casa, interfere no meu trabalho, interfere em muita coisa.
E eu queria louvar a Deus por Ele sempre atender às nossas orações e cuidar de uma maneira muito especial. Eu não tenho eu não tenho conseguido acompanhar a sala no horário certinho, por essas dificuldades do sono, né. Eu não consigo dormir, eu não consigo acordar e aí vai. Mas que minha oração diante do Senhor, eu sei que Ele está cuidando de tudo e que tudo vai ser resolvido no momento certo, né. Eu já tinha lido essa passagem sobre José, e é tão bom, né, quando em um dia a gente vive uma vida nova, daí em diante, e é isso que eu tenho pedido a Deus, mas cada um tem um processo diferente. E eu sei que a minha casa está diante do Senhor, e que para honra e glória do nome dEle, tudo acontece pela vontade dEle, né. Então eu quero colocar minha casa nas orações do grupo, eu sei que já está, né, mas é afirmar para que o Senhor tome conta. Meu irmão está passando por uns dificuldades da vista, ele perdeu a visão e está em tratamento para poder ver se recupera pelo menos 30% de uma da visão. Ele teve toxoplasmose, e isso também, são os motivos da minha oração, né. Mas Deus abriu outros olhos dele, Deus abriu os olhos espirituais dele, então que Deus cuide dele também. E essa é a minha consideração e o meu pedido. Muito obrigada, Débora. Obrigada por partilhar conosco o seu testemunho, das suas angústias, porque às vezes as nossas angústias são também as angústias dos nossos irmãos, né? E testemunhar é glorificar o nosso Deus. Muito obrigada. E nós vamos sim orar pela sua casa, pela sua saúde, e nós queremos que Jesus transforme as nossas vidas, né? Cada um de nós tem uma prova, e nós, com Deus, nós sabemos quais são, mas nós temos que lembrar que Deus transforma tragédias em bênçãos, e que as provas que Deus nos permite passar são bênçãos disfarçadas do Senhor. Em todo momento a gente precisa perguntar ao Senhor o que é que Ele quer que a gente aprenda com todas essas situações. Louvado, exaltado seja o nosso Deus por isso. Nós estamos aqui aprendendo e agradecendo, como disse a irmã Ana Maria, e Deus ainda quer falar muito mais conosco. Não se preocupe, viu, minha querida? A sala está sempre sendo gravada, os links estão disponibilizados lá no canal da SESI, né? Cesiane Amaral, que é o canal do YouTube. E também nós estamos aqui para ajudar no que for possível. Quando muitas pessoas pedem o link, eu também partilho no grupo da Sala da Consagração, né? Que é o grupo que a gente tem para partilhar o material que a gente coloca aqui. E vamos continuar nessa caminhada, porque vamos passar por muitas provas. Nós estamos aqui em treinamento. Nós vamos passar por muitas provas, mas é porque Deus quer nos salvar. Jesus também passou por provas. E como Jesus, nós vamos vencer pelo nome dele e por tudo que ele passou. Nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Nosso tempo já avançou. Nós precisamos encerrar aqui o nosso momento. Eu não vejo aqui mais nenhuma mãozinha levantada. Eu gostaria de pedir que alguém pudesse orar para nós terminarmos o nosso culto. Alguém poderia? Alguém gostaria de orar por nós, para a gente encerrar? Muito obrigada, irmã Ana Maria. Então, vamos fazer uma oração. Oi, Iapo, antes da oração, eu só queria agradecer, né? Porque ontem vocês comemoraram o meu aniversário. Infelizmente, eu assisti toda a sala, mas o momento exatamente onde vocês estavam falando, eu fui chamada pelo meu marido
E eu uso com o fone, né? Então tem hora que eu preciso deixar o fone. Mas eu recebo todo o carinho de vocês, viu? Eu louvo a Deus pela vida de cada uma. E principalmente pela vida da Débora, que tem lutado aí e tem acompanhado e não tem desistido. Eu amo muito essa preciosa. Você vai vencer, minha amada, em Cristo Jesus. Amém, Césia, amém. Amém. Pronto, amiga, tá gravado, tá bem? Nós realmente aqui cantamos parabéns para você, deixamos aqui todo o nosso carinho, nosso amor por você, por tudo que você é, por tudo que você faz, por toda a obra que você tem feito para Cristo e nos ensinado a ser servos do Senhor. Viu? Que Deus continue te abençoando ricamente e que o Espírito Santo possa te dar cada vez mais ânimo, força, coragem para nós continuarmos a servir a Cristo e, em especial, o Ministério Pentecoste através de nós. Então, vamos orar, irmã Ana Maria? Oremos. Amém. Querido Deus, eterno e soberano Pai, glória, glória, glórias ao teu nome, Altíssimo Deus. Neste momento, Pai, suplicamos ao Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, que ele nos conceda o privilégio de apresentar as nossas humildes orações diante do teu altar, que ele receba como um aroma de perfume e também como uma forma de gratidão pelo o poder que ele tem sobre nossas vidas e também pelo Pai maravilhoso que ele é para nós. Obrigada, Jesus, porque sabemos que o Senhor está aí do lado do Pai, intercedendo pelas causas aqui na terra que nós não podemos resolver. Senhor, neste momento, Espírito Santo, pelo poder que há em Ti sobre nós, eu quero já agradecer a Deus por mais um ano de vida que a nossa irmã Cesiane completou ontem, na qual é bom saber que o Senhor está lhe concedendo mais uma primavera no altar do Senhor, juntamente com toda a sua família, fisicamente e espiritualmente também. Espírito Santo, cuida dela, administra sua mente, seu coração, sua boca, porque precisamos crescer, papai. Precisamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, mas o Senhor usa os vasos que querem usar para a glória do teu nome. Pai de amor, Deus de poder e bondade, louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Quero te apresentar também a Débora, Senhor. Eu não a conheço, ela também não me conhece. Mas, Pai, assim como Jesus chorou por tanta circunstância que o seu coração sofreu em ver a humanidade, eu tenho certeza, Pai querido, que o Senhor está contemplando a agonia dessa mãe, dessa esposa, dessa irmã em Cristo, Pai. O Senhor conhece ela melhor do que ela mesma, assim como o Senhor conhece cada um de nós também. Sabe dos nossos desertos, sabe também das covas que entramos, Pai. Sabe também das fornalhas ardentes que passamos, mas tudo isso para o nosso crescimento e também para a nossa purificação. Mas sabemos que nós não estamos só. Por isso, Senhor, acredito que o Senhor não tem deixado a Débora sozinha em momento nenhum. Cada ai da sua vida apresentada a Ti, o Senhor diz, eis-me aqui, eu cuido de você. Senhor, Tu sabes o que elas têm com problema de saúde, eu não sei. Mas está escrito no livro de Isaías que o Senhor é Deus que cura. E nós acreditamos na libertação da mente dessa mãe, Senhor, dessa esposa. Eu não sei o que se passa dentro do seu lar, mas eu estou apresentando a situação dela, aquele que está presente 24 horas na nossa vida e no nosso lar, quando as convidamos. Por isso, Pai, cuida da Débora. Carrega ela nos teus braços de amor. Sussa ela a todo momento, embala ela, Senhor,
com a tua graça, para que ela não desista da caminhada em momento nenhum. Seja qual for o deserto, que ela tenha certeza, Espírito Santo, de que o Senhor está carregando ela nos braços, está deixando marca dos teus pés para ela lembrar um dia breve, muito em breve, cantando o seu canto de vitória, de que o Senhor deixou marcas para ela continuar a caminhada. Ó Espírito Santo de Deus, visita também, Senhor, a todas as minhas irmãs, a Rutinha e sua família, a todas, meu Pai, a todas, porque são muitas e são todas queridas pelo Senhor, Espírito Santo. Tu sabe quais são as suas necessidades, qual é o desejo íntimo do seu coração se joelhar diante de ti para conversar contigo. O Senhor sabe tudo. Nada passa despercebido diante dos teus olhos. Mas, por favor, Senhor, acalma o coração dessa esposa. Acalma o coração dessa mãe, convence e converte o coração do seu esposo, de seus filhos, Senhor. Liberta, Pai querido, seja qual for o caminho que ele estiver andando, que traz tanta dor para o seu coração. Liberta, porque tu és um Deus que, assim como o Senhor teve um encontro com Saulo e transformou o caráter dele, Senhor, tem muitos lares que precisam passar por essa transformação, o caráter dos esposos, das esposas, dos filhos. Ó Deus, tu és o único bálsamo que sara a nossa ferida, a nossa dor. Por isso, Pai, cuida de todas, cuida de todos, porque no nosso grupo também tem homens valorosos que necessitam também do teu amparo e dos teus cuidados paternos. Esse dia é desconhecido ainda para nós, mas já começamos bem, graças ao Criador, porque nós estamos tendo um encontro real contigo a cada madrugada para poder tornarmos filhos melhores e adoradores melhor. Mas durante o dia, por favor, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, cuida de nós, cuida dos detalhes da nossa vida que é desconhecido aos nossos olhos, para que no final do dia possamos nos apresentar diante do teu altar com nossos feixes agradecendo o Senhor. Essa é a minha humilde oração diante de um Deus tão grande, tão poderoso, tão real, que vive e reina para sempre, Jesus Cristo. Amém. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, chefe bendito, chefe glorioso, em tudo é vencedor, Ele supremo, guiando com seu poder e valor. Todos avante, ó crentes, todos servindo ao Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. Humildemente te peço que me permitas lutar só ao teu lado, seguro de minha vida findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor,
mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Eis suas hostes inumeráveis, seu refulgente esplendor. Cristo que é o nosso monarca, é Salvador, Deus e Pai. Só ao teu lado, seguro, é minha vida finda. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Obrigada, Rutinha. Deus te abençoe ricamente. E eu desejo agora que Deus esteja conosco, que nós possamos ter um dia na presença do Senhor, que Deus nos abençoe, nos guarde. E até amanhã. Espero encontrar todos aqui novamente. E a nossa mensageira Jeane vai compartilhar a mensagem conosco. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.